Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje e pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Há um número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, boa noite, senhores assessores e funcionários, boa noite. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim não o lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 5 de julho de 2021. Aos 5 dias do mês de julho de 2021, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade, Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada, e, na sequência, da ata da sessão ordinária realizada no dia 28 de junho, ata da sessão ordinária realizada no dia 28 de junho. O senhor presidente, em seguida, colocou a ata em discussão. O vereador Nilton Ney de Oliveira apontou que ocorrera equívoco na redação do trecho, após a leitura dos pareceres das comissões permanentes e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 001 de 2021, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. O vereador registrou que a proposição lida fora o projeto de decreto legislativo número 6 de 2021. Assim sendo, o referido trecho passa a ter a seguinte redação: após a leitura dos pareceres das comissões e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 6 de 2021, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. O senhor presidente, então, colocou a ata da sessão ordinária do dia 28 de junho em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se a leitura da ata sintética da sessão ordinária do dia 30 de junho, que, não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente que constou do processo número 31 de 2021. Mensagem do Executivo número 20 de 2021, projeto de lei número 20 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa vigente no valor de R$ 4.050. De ofício número 134 de 2021, do Gabinete do Prefeito, que encaminhava a casa o projeto de decreto legislativo número 20 de 2021, de moção número 003 de 2021, de moção 004 de 2021 e de indicações. Em seguida, passou as pequenas comunicações, como não haviam oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não haviam matérias a serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou as moções em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Continuando com os trabalhos, o senhor presidente colocou as indicações em discussão. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro destacou a indicação número 120 de 2021, de autoria do vereador Tiago Inês de Paula, no qual fora solicitado ao Executivo o serviço de recuperação da rede de esgoto e, posteriormente, o nivelamento dos paralelepípedos da via pública ao lado do destacamento de polícia ostensivo DPO no centro. A vereadora aproveitou para solicitar ao Executivo que realizasse serviço de recapeamento na via pública em frente ao destacamento da polícia ostensiva DPO, no sentido ao bairro Gulf. A vereadora relatou que existia um buraco no referido local, o qual causara queda de senhora com uma criança. E aproveitou para solicitar ao vereador Leonardo Francisco que carinhosamente atendesse ao pedido dos moradores da área. O senhor presidente, então, colocou as indicações em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. O senhor presidente, em seguida, adiantou que seria apreciado na próxima sessão ordinária o processo 031 de 2021. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença de todos os vereadores e encerrou a sessão. Dos trabalhos, lavrou-se o presente ato, que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado, Comendador Levi Gasparian, 5 de julho de 2021. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé.
Aprovado pelos vereadores presentes. 3 moções. Eu peço ao primeiro secretário faça a leitura do expediente. Moção número 005 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Oliveira Gasparian, requeiro nos termos regimentais que seja registrado nos anais dessa casa moção de parabenização ao senhor Haroldo Batista, técnico responsável do setor de operação da empresa Light Serviços de Eletricidade em Transis, em razão de seu excelente trabalho realizado na manutenção da rede elétrica do município, e o que torna digno merecedor do reconhecimento público. Comendador Oliveira Gasparian, de 7 de julho de 2021. Hamilton Mendes Henrique, vereador. Moção número 7 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Oliveira Gasparian, requer nos termos regimentais que seja registrado nos anais dessa casa moção de parabenização do senhor Hugo Giovanni, eletricista de rede aérea da empresa Light Serviço de Eletricidade, em razão de seu excelente trabalho realizado na manutenção da rede elétrica no município, o que torna digno merecedor do reconhecimento público. Comendador Oliveira Gasparian, 7 de julho de 2021, Hamilton Mendes, vereador. Moção número 006 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Oliveira Gasparian, requer nos termos regimentais que seja registrado nos anais dessa casa moção de parabenização ao senhor Ramon Maia, supervisor técnico de manutenção da empresa Light Serviço de Eletricidade, em razão do seu excelente trabalho realizado na manutenção da rede elétrica no município, o que o torna digno merecedor do reconhecimento público. Comendador Oliveira Gasparian, 7 de julho de 2021, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Passando aí as pequenas comunicações, convido o vereador Newton Ney a fazer uso da palavra. Presidente, meus pares, venho hoje aqui usar a tribuna, no primeiro momento, né, parabenizar o eficiente trabalho que tem sido feito em nossa cidade, né, de manutenção, limpeza, capina, estão pintando os meios fios, mas de outra forma também trago aqui minha indignação, não pelo fato de atender a alguns vereadores, né, não querendo aqui dizer que o vereador é mais ou menos do que os outros, mas aqui a minha indignação fica no seguinte, presidente, e aqui aos meus demais vereadores e todos aqueles que assistirem, né, assistem às nossas sessões. A gente, quando ouviu o discurso do prefeito, muito bonito em sua posse, sempre disse que faria o que fosse preciso para a nossa comunidade, para atender os vereadores, atender a todos os anseios da nossa população, que seria um governo um pouco mais transparente do que foi no passado, e mostrar às pessoas que ele estava vindo para poder fazer um governo diferente. Mas, a princípio, não é isso que eu tenho visto. Sabe, Maria, que a gente pede, por exemplo, no Raio do Sol, que a gente tem um reservatório de água que, né, a gente, de certa forma, não posso dizer que ele é insalubre, porque eu ainda não fui lá dentro para olhar, mas que a gente vê servidores tirando camaleão de dentro da rede de água, que a gente vem e faz uma proposição pedindo para que seja feita uma melhoria nesses reservatórios, que a gente faz um pedido de melhoria, faz indicação. Vocês podem ver que eu não tenho nem feito mais indicação, porque tem algumas indicações que são feitas num dia e no outro dia são atendidas. E as outras indicações que a gente faz, que às vezes são tão simples quanto, e não são atendidas. Estão pintando a nossa cidade, está muito bem feito, está muito bonita a nossa cidade. Mas aquelas melhorias que são necessárias, que deveriam ter o real investimento público, não tem. E isso tem trago a minha indignação. E venho à tribuna aqui hoje pedir aos líderes de governo, aqueles que estão mais presentes com o prefeito, que aqueles que a gente vai lá, fala com o prefeito fala que vai atender, e não atende a gente, atende alguns que são mais chegados, aqueles que tiveram mais presente na sua campanha. Entendo, isso é natural e louvável, até porque quem nos ajudou, a gente tem que ajudar também. Mas a gente aqui não é, como eu disse lá na nossa posse, eu não sou o vereador de 199 eleitores. Eu sou um vereador de um município inteiro. E aqui quero fazer o meu trabalho de vereador. Da mesma forma, ele também o é. Ele não é o prefeito, desculpa aqui vou citar só os nomes, mas não estou querendo dizer aqui só para exemplificar.
Ele não é o prefeito do Schaefer, ele não é o prefeito da Maria, não é o prefeito do Nilton, ele também é o prefeito da Leia, do Tiago, do Loso, do nosso querido Léo Mancha. Ele é o prefeito de todos os vereadores. E se ele não atender a todos os vereadores naquilo que a nossa comunidade anseia, a gente não pode estar... Aí eu não consigo estar com o governo. Porque o governo ele está sendo um pouco... Está deixando um pouco a gente de lado. E acredito que a gente tem que brigar, sim. E vou vir aqui quantas vezes forem necessárias para que a minha comunidade seja reconhecida, que a sua comunidade, chefe, por mais que você tenha tido mais votos lá na sua comunidade do que eu, se eu ver que tem alguma coisa errada lá, eu vou dizer que tem. Só que eu acho que a gente não pode dizer que é transparente e não o é. Cito aqui o nosso amigo Tiago, pediu ontem, na segunda-feira, pediu que fosse feita uma melhoria no centro, no outro dia foi atendido. Agora, outras situações, um quebra-mola no Fonseca Almeida, que os carros descem correndo, que pode atropelar alguém, uma criança, saindo do CIEP, a gente já fez há quanto tempo? Será que um quebra-mola é tão difícil de ser feito? Do que a melhoria no centro, atrás do DPO, a limpeza do DPO, não que não precise ser feito, tem que ser feito. A melhoria no abastecimento de água da minha comunidade, que a gente não sabe a qualidade da água que a gente está bebendo, a gente não sabe quanto tempo não é feita uma análise de água no nosso município, ou pelo menos que deveria vir na nossa conta de água, não vem a análise, que deveria constar na nossa conta de água, a última análise que foi feita da água, dentre muitas outras coisas que a gente entende, o governo começou, a gente tem que, de repente, deixar o governo tomar posse, tentar entender o que acontece, como está funcionando e o que precisa ser feito, e com o nosso apoio, a gente indicando aquilo que está errado, e ele falou que ia nos ouvir, pedir, a gente almoçou junto, pedir para que fizesse, deixasse o IPTU para cota única para dezembro, porque a nossa comunidade está passando por um problema financeiro, e fizeram um carnê de IPTU errado, e vão ter que refazer de novo um carnê de IPTU que foi gratuito, e agora a gente não sabe quem que vai pagar pelo erro. Então, assim, a gente tem que, quando a gente fala que tem que ser transparente, a gente tem que ser transparente em todos os momentos. Não pode ser só no momento que quer e quando é oportuno para ele. Então, assim, a minha indignação, presidente, é essa, que eu acho que a gente tem, sim. O senhor me dá uma parte, nobre colega. É compreensivo os seus reclames. Eu, quando vou ao gabinete, raramente, o prefeito diz muita coisa boa para mim, que está chegando verba e que vai realizar muitas coisas. Nós temos aí 6 meses de governo e nós temos também aqui um líder de governo, que é o nosso nobre colega Loso, né, que veio para esta casa, né, a solicitação do prefeito para que ele fosse o líder de governo. Então, compete também ao papel do líder conversar com o prefeito e expor para ele essas dificuldades, porque não adianta a gente ficar aqui batendo cabeça. O prefeito tem N responsabilidade, N situações para serem resolvidas, mas ele também tem uma equipe. E eu espero que todas essas indicações que nós estamos fazendo aqui, ele tenha conhecimento. Porque, no governo passado, eu tinha certeza que o governo não lia uma das nossas indicações. E eu sempre digo aqui nesta casa, quando nós fazemos uma indicação para o prefeito, nós estamos exercendo o nosso poder de fiscalização. Não é simplesmente uma indicação, não. Nós estamos fiscalizando o prefeito. Porque se eu digo que tem um buraco naquela rua, aquele buraco precisa ser tapado e eu estou fiscalizando o prefeito dentro da minha competência, que fui eleita pelo povo. Então, está faltando, eu espero que essa coisa não desande, mas está faltando diálogo, Câmara e prefeito. Porque se o prefeito atende a Câmara, ele fica bem e a Câmara também, porque nós andamos na rua. Nós sabemos onde estão as deficiências também. Porque, às vezes, você quer dar um copo com água para a pessoa, mas a pessoa está precisando de um pão. Ou vice-versa, você oferece o pão, mas ele está aí com sede. Então, as prioridades, eu acho que tudo aquilo que a gente coloca aqui são coisas básicas. Todas as nossas indicações são básicas.
Eu já fiz algumas também, que já era uma demanda de governo passado, e, a nível de obras, eu ainda não fui atendida. Mas, quando eu vou lá, o prefeito sempre está dizendo que está chegando verba e que está licitando e que as coisas vão começar a acontecer. E eu espero, torço, entendeu? Quero ver esse prefeito deslanchar mesmo, porque eu quero ver esse município, você disse, nobre colega, com muita propriedade, que o município está ficando bonito, e está mesmo. Eu gosto de município bonito, tudo pintadinho, gosto mesmo, acho lindo. Mas é preciso haver aqui agora, nós temos um líder de governo, e qualquer um de nós, eu, pelo menos, sempre fui muito bem recebida lá no gabinete dele, não posso falar diferente. Talvez a gente precise, né, de mais uma reunião, porque a gente não pode também ir no gabinete só para reclamar. Às vezes a gente precisa orientar, conforme eu estou dizendo. Cada indicação que a gente faz é um ato de fiscalização, porque nós somos fiscais dos atos do governo. Eu estou dizendo para ele, ali está faltando uma telha, ali está faltando isso. E se ele for atendendo, daqui um pouquinho, as obras, de fato, as obras realmente é da competência dele, sem dúvida nenhuma. Mas as nossas orientações também por fora é de uma valia muito grande para o bem-estar do município. Muito obrigada pela parte. Maria, como eu iniciei minhas palavras, não é que ele não nos atende, ele nos atende, ouve as nossas demandas, a gente pede, fala que vai, igual a questão do carnê de IPTU, nós convencionamos, e não foi só eu, nós todos aqui estávamos presentes, estávamos na reunião. Eu falei, não, Nilton, é uma boa ideia, a nossa comunidade realmente está carente, nossos comerciantes não têm conseguido pagar os seus impostos, que, graças a Deus, o federal tem colocado mais adiante os tributos que deveriam ser pagos em abril, você tem alguns que foram para setembro. Então, assim, só que no nosso município, o prefeito não está reclamando de arrecadação, muito pelo contrário, está dizendo que tem arrecadação. Agora, para aquele município que precisa tirar 300, 400, 500 reais da sua família no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica, nós entendíamos ali naquele momento que precisava do poder público se fizesse a prorrogação do pagamento de IPTU. Não quero aqui, não foi o intuito de dizer que a nossa comunidade não deve pagar. Mas será que agora é o melhor momento? Será que a gente não poderia, já que o orçamento público, como ele bem disse, está muito bem, obrigado? Então, por que não fazer essa pequena benesse para a nossa comunidade? E foi combinado, falou que ia fazer e tudo, e não faz. E o carnê de IPTU vai ser feito novamente, impresso novamente, para a nossa comunidade, já no mês que vem, pagar a cota única, aquele que quiser um desconto de 10%. E aquele que quiser parcelar, que parcele sem desconto nenhum. Será que a gente não poderia ter invertido, conforme foi combinado? Eu só acho, Maria, que eu acho que nos ouvir é fácil. Atender os nossos anseios, que não é o meu anseio, Nilton, político, mas é o anseio da nossa comunidade. Quando alguém que ganha salário mínimo chega para você, Maria, e fala assim, olha, eu não tenho condições de pagar meu IPTU, eu gostaria de pagar ele à vista com 10% de desconto. Poxa, vê se tem condições da gente, de repente, dar uma prorrogada para dezembro. Quem quiser parcelar, que parcele durante o ano, mas que chegue a última parcela com desconto, se coloque em dezembro. Ele quer pagar. Quando ele pede isso para a gente, isso não é só uma pessoa que está pedindo, não. De repente, tem um monte de pessoas na comunidade que também querem o fazer. Só que é isso que eu estou falando, Maria, ele escuta, mas não nos ouve. Não nos ouve com o coração. Não vê que do outro lado tem um vereador que está ouvindo a nossa comunidade, que somos os primeiros a ser chamados, não é o prefeito, até porque ele só atende na quarta-feira. Nós, vereadores, atendemos a nossa comunidade todos os dias de manhã, quando a gente sai para trabalhar. E isso tem que ser levado em consideração. Os anseios da nossa sociedade, da nossa comunidade, são pedidos a nós, primeiramente. No segundo momento, quando não consegue ser atendido por nós, que aí às vezes eles acham que a gente não quer, aí sim eles procuram o prefeito. Estou pedindo às lideranças que conversem com o nosso prefeito. Começa a pedir o seguinte, a gente precisa de ter a rua pintada? Precisa. Mas existem outras coisas que são muito mais latentes do que uma pintura no meio-fio. A gente precisa, sim, Maria, de uma comunidade bonita,
de um município bem asseado, bonito, que a gente possa andar na nossa comunidade e ver que a nossa comunidade está bonita? Sim. Mas eu acho que a gente pode ter uma cidade bonita, mas a gente não sabe a qualidade do copo de água que a gente bebe. A gente não sabe quantas vacinas estão chegando no nosso município, a gente não sabe. Sabe sim que vai vacinar de 40, agora de 40 a 35 anos, que as pessoas estão sendo vacinadas, mas a gente não sabe quantas pessoas estão sendo vacinadas, a gente não sabe quantas vacinas estão chegando. Existe muita coisa ainda para ser melhorada. E o que está me indignando, Maria, é que ele falou assim, não, Nilton, a gente teve os nossos problemas no passado, e você vai ter abertura no meu gabinete, você vai ter voz no meu governo. Não que você faça o governo, que não é o meu intuito, mas que quando a gente diz assim, olha, existe uma coisa errada, que essa coisa errada seja consertada. Esse é o meu intuito de apoiar o governo. Agora, se a gente não tiver voz, não poder dizer o que está errado e o que está errado ser consertado, eu não quero ser situação, eu prefiro ser oposição, porque as pessoas que votaram em mim votaram para que eu fosse vereador, não um fantoche do prefeito. Então, assim, se a gente pudesse sentar na mesa de igual para igual, não vereador e prefeito, mas pessoas que amam a comunidade, que querem o melhor para a nossa sociedade, aí sim vale a pena sentar na mesa. Agora, quando duas pessoas não entendem, ou pelo menos não têm a mesma linha de raciocínio, então é preferível não sentar para conversar, porque aí a gente vai estar falando com a parede. E é só isso que eu não gostaria de fazer. Quero muito exercer um cargo de vereador em que a gente possa fazer a diferença que a gente prometeu fazer, Maria. Que a gente prometeu fazer, Lousa. Que a gente prometeu fazer, Mancha. Isso, sim, eu quero fazer. Quero fazer a diferença na minha comunidade. Sentamos e dizemos assim, a gente precisa de emprego para o nosso município. A gente está pintando a cidade e não tem emprego. As pessoas têm uma comunidade bonita, mas não tem o que colocar no prato para comer. A maioria dos cargos hoje que estão na nossa prefeitura são de pessoas de fora. A nossa comunidade não tem espaço. A nossa comunidade não... Será que a gente não tem condições de indicar um secretário ou os secretários do nosso município? Óbvio que são pessoas que são de confiança do prefeito. Ele poderia trazer de N lugares. Mas será que realmente a gente não tem na nossa comunidade pessoas com capacidade de exercer os cargos do nosso município? Será que a maioria das pessoas tem que ser de fora? São esses questionamentos que hoje estão latentes na minha cabeça. E é por isso que venho aqui hoje manifestar a minha indignação. Peço desculpa, de repente, aos meus pares, se ficou alguma coisa mal entendida. Mas as minhas palavras hoje é de um vereador que não se sente ouvido pelo prefeito. Alguns, tudo. Outros, nada. Não que eu queira benefício para mim, quero benefício para a minha comunidade, quero discutir o que é melhor para ela no momento dela. Acredito que a gente não precise tanto de obras de praça. A praça tem que estar bonita? Tem. Mas a gente tem que pensar que os nossos munícipes hoje, alguns deles não têm o que colocar no prato para comer. A gente não sabe a água que eles estão bebendo, não sabe qual a vacina que está sendo aplicada. Então, assim, existem muitos questionamentos a serem feitos, mas a gente quer sentar, quer conversar, quer tentar entender e tentar, de repente, que seja ouvido, dar a nossa opinião. E é isso que a gente precisa hoje e não tem visto isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Como não há nenhum oradores inscritos, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde. Parecer número 26 de 2021. Processo número 31 de 2021. Relatório. Mensagem do Executivo, número 20 de 2021. Projeto de lei número 20 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Voto do relator.
Como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprovo o seu envio para apreciação do douto plenário. Comendador Levi Gasparian, 7 de julho de 2021, Tiago Inês de Paula, relator. Conclusão. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 31 de 2021, transformando-o em parecer. Comendador Levi Gasparian, 7 de julho de 2021. Maria Aparecida Ribeiro, presidente. Tiago Frederico Maia, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 28 de 2021, processo número 31 de 2021. Relatório. Mensagem do Executivo, número 20 de 2021, projeto de lei número 20 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Voto da relatora. Como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprovo seu envio para apreciação do douto plenário, comendador Levi Gasparian, 7 de julho de 2021, Maria Aparecida Ribeiro, relatora. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data, aprova o voto da relatora ao processo número 31 de 2021, transformando-o em parecer. Comendador Levi Gasparian, 7 de julho de 2021, Tiago Frederico Maia, presidente. Sérgio Nepomuceno de Souza, vice-presidente. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 30 de 2021, processo número 31 de 2021. Relatório. Mensagem do Executivo número 20 de 2021, projeto de lei número 20 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Voto da relatora. Como o projeto em exame se reveste pela legalidade, aprovo seu envio para apreciação do douto plenário. Comendador Levi Gasparian, 7 de julho de 2021, Maria Aparecida Ribeiro, relatora. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto da relatora, transformando-o em parecer. Comendador Levi Gasparian, 7 de julho de 2021, Sérgio Nepomuceno de Souza, presidente. Tiago Frederico Maia, membro. Lidos os pareceres, coloco em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Por contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Senhor presidente, dispensa de tertício. Dispensa de tertício concedida. Então, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto 020. Projeto de lei número 20, de 15 de junho de 2021, autoriza a abertura de crédito adicional especial. O povo do município de Comendador Levi Gasparian, por seus representantes, decreta e ou sanciona a seguinte lei. Considerando os recursos a serem repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social referente ao programa IGD SUAS, considerando que não existe no orçamento do presente exercício previsão orçamentária que atenda aos repasses referente ao programa IGD SUAS. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento do programa vigente do corrente exercício financeiro no valor de R$ 4.050, para atender as despesas com as seguintes dotações orçamentárias. Programa de Trabalho 40.040.08.244.028.2.753, fonte 112 convênios, natureza da despesa 3390-3000, material de consumo, projeto e atividade, aprimoramento da gestão do SUAS e IGD SUAS, unidade orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social de Comendador Levi Gasparian, suplementação de R$ 3.000. Programa de Trabalho 40.040.08.244.0028.2.753, fonte 112 convênios, natureza da despesa 3390-3600, outros serviços terceiros, pessoa física, projeto, atividade, aprimoramento da gestão do SUAS e IGD SUAS, unidade orçamentária Fundo Municipal de Assistência Social de Comendador Levi Gasparian, suplementação de R$ 500. Programa de Trabalho 40.040.08.244.0028.2.753, fonte 112 convênios, natureza da despesa 3390-3900, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, projeto atividade, aprimoramento da gestão do SUAS e IGD SUAS,
Unidade orçamentária, Fundo Municipal de Assistência Social, de Comendador Liviga Spanian, suplementação de R$ 550, total R$ 4.050. Artigo 2º, recursos para atender a suplementação classificada no artigo 1º, no valor de R$ 4.050, correrão à sua conta de anulação parcial do seguinte programa de trabalho, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Federal 4.320. Programa de trabalho 40.040.08.244.0028.2.135, fonte 112 convênios, natureza da despesa 3390-3000, material de consumo. Projeto atividade, serviços de atendimento, benefício programa Renda ME, unidade orçamentária, Fundo Municipal de Assistência Social, de Comendador Liviga Spanian, anulação de R$ 2.500. Programa de trabalho 40.040.08.244.0028.2.135, fonte de recursos 112 convênios, natureza da despesa 3390-3600, outros serviços terceiros, pessoa física. Projeto atividade, serviços de atendimento, benefício, programa Renda ME. Unidade orçamentária, Fundo Municipal de Assistência Social, de Comendador Liviga Spanian, R$ 1.550. Total, R$ 4.050. Artigo 3º. O referido programa e sua respectiva ação ficam criados na unidade orçamentária, Fundo Municipal de Assistência Social, de Comendador Liviga Spanian, enquadrando-se nas funções e subfunções adequadas, conforme demonstrado no artigo 1º. Artigo 4º. Fica neste ato autorizado o Poder Executivo a criar os elementos de despesa e fonte de recursos para a execução do programa e a sua referida ação, bem como abrir crédito adicional especial através de decreto na forma do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 5º. O presente programa e sua ação ficam neste ato aditados ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cláudio Manarino, prefeito. Lido o projeto, coloco em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Que for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Coloco as moções em discussão. Da parte, presidente. A parte, nobre colega. Eu fiz essas 3 moções aí, que uma é para o supervisor de rede, o Haroldo, e o outro é o Hugo, né? O Ramon Maia, que é o supervisor também de manutenção, e o Hugo, que é o eletricista. Pois, quando a gente está com problema aqui na rede, igual lá onde eu moro, lá cai muito bambu nos fios, e lá a rede passa muito perto de um bambuzal e árvore. Então, quando eu preciso, ele está sempre atendendo a gente lá no bairro Monte Serra. Então, eu fiz essa moção aí para eles, que eu acho que eles estão sempre ajudando o município aí. Eles vão vir agora também, acho que já entrou com a Defesa Civil para cortar algumas árvores lá em Monte Serra, que estão trazendo risco para as casas dos moradores. Então, eu estou fazendo essas moções aí porque o pessoal então, eu conto com o voto do pessoal aí. Valeu. Referente às moções, eu vou sugerir os nobres colegas, aqueles que têm algumas moções aí para poder fornecer a pessoas que têm trazido alguns benefícios ao município, vamos agora para o próximo mês marcar para a gente providenciar tudo direitinho e entregar essas moções. Se eles quiserem vir aqui receber essas moções, aí os senhores me comunicam direitinho para que nós possamos providenciar o mais rápido possível e podemos aí agraciar essas pessoas aí. Ô, presidente, até te peço aí, porque eu tenho algumas minhas na casa, se puder aí agilizar aí para a gente aí. Valeu, pode deixar. Obrigado. Eu coloco as moções em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Como não há mais nada a tratar, dou por encerrado os trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima reunião, se Deus permitir.